Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Nesse segundo domingo depois da Páscoa, é o domingo do Bom Pastor, em razão, em primeiro lugar, do texto do Evangelho, mas também de outras partes da missa, como da própria epístola, o Aleluia. Então é a festa do nosso Instituto Bom Pastor, a festa principal de nosso Instituto. Neste ano não podemos retomar a tradição de fazer a confraternização nesse domingo, por isso faremos então no próximo domingo, por assim dizer, na oitava do domingo do Bom Pastor. Então faremos uma confraternização após a missa das 9h30 do próximo domingo. Meus caros católicos, o bom pastor é nosso Senhor Jesus Cristo. Não há dúvida possível quanto a isso. Nosso Senhor veio ao mundo e agiu na sua vida pública e age em nossa alma, entrando pela porta, quer dizer, em primeiro lugar, pela verdade e pela caridade, pelo amor verdadeiro, pelo amor puro que tem para com sua igreja e para com cada um de nós. Nosso Senhor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na sua sabedoria infinita, quis, porém, associar a Ele outros bons pastores, homens, que o seguissem mais de perto em sua função de pastor, de sacerdote. Nosso Senhor pastor não buscou jamais nenhum ganho, nenhuma recompensa, mas agiu levado pelo amor a Deus Pai e pelo amor às ovelhas, a cada uma das ovelhas que somos nós. Nosso Senhor verdadeiramente não foi mercenário e toda a sua vida prova isso a cada instante. O único ganho de Nosso Senhor, a glória do Pai e a conversão e a salvação das almas. Os bons pastores que Nosso Senhor quer associar a Ele, os sacerdotes, devem então procurar agir também, não em vista de qualquer ganho terreno, que seja material ou de qualquer outro tipo. Os sacerdotes, os bons pastores, unidos a Nosso Senhor, não devem ser mercenários, mas agir somente por amor, pela glória de Deus e pelo bem das almas. O bom pastor é aquele que está no meio entre Deus e os homens, tendo a mesma natureza humana, as mesmas fraquezas. Mas apesar disso, chamado por Nosso Senhor para ser um bom pastor, está no meio, colocado no meio, como Jesus na cruz. Assim, um bom pastor deve estar crucificado para tudo que não for Deus e as almas, absolutamente. Está no meio para dar
como instrumento às graças de Deus, pelos sacramentos em primeiro lugar, para dar as graças de Deus aos homens, pelos sacramentos em particular, e claro, pela liturgia, pelas orações oficiais da Igreja, sobretudo a Santa Missa e o Breviário. Deve também trazer de Deus as bênçãos para os homens, trazer também de Deus o ensinamento divino, a revelação divina, sem nada absolutamente acrescentar, mudar, inovar, mas guardando o depósito da revelação divina e explicando, explicitando sempre com o mesmo sentido, com a mesma interpretação. E deve levar até Deus dos homens as orações, as súplicas, os agradecimentos, e em particular também fazendo isso por meio da liturgia. E em particular deve prestar o culto devido a Deus na liturgia, pois que essa é a primeira finalidade da liturgia, o culto devido a Deus, a honra prestada a Deus. Está então posto no meio, e para ser bom pastor, esse meio deve ser necessariamente a cruz. E o bom pastor deve, claro, sendo ele meramente um ser humano, como todos, reconhecer que é também ovelha, cuidar da sua própria alma, da sua vida de oração, sobretudo. Ter uma ordem, uma disciplina de vida, sem o que o pastor vai desgastar-se pelas ovelhas sem fruto, porque não está unido verdadeiramente em sua alma a Jesus, o bom pastor. Meus caros católicos, a situação da Igreja, evidentemente, a situação da sociedade, dependem de quanto os pastores são bons verdadeiramente. Como dissemos, ele está posto entre Deus e os homens. Tudo então deve passar pelo bom pastor, o que vem de Deus para os homens e aquilo que vai dos homens para Deus. E se o pastor falha nessa missão, há prejuízo. Prejuízo no culto, na honra devida a Deus, e prejuízo para as ovelhas, prejuízo para as almas. Não há outro modo de caminharmos para uma vida católica, não só individualmente ou em família, mas na sociedade como um todo, sem termos bons pastores. A verdadeira reforma, que é totalmente uma reforma dentro da doutrina católica, só pode vir do topo da Igreja, da sua hierarquia, e em primeiro lugar dos bispos e mais ainda do Papa. Se lembramos um pouco a nossa história da Igreja, sabemos que assim foi com a reforma gregoriana no século XI, em que havia uma grande decadência moral do clero, em que muitos viviam amasiados com filhos, inclusive, em que os soberanos temporais nomeavam muitas vezes bispos e abades e governavam a igreja muitas vezes de acordo com seus interesses. A reforma foi sendo fermentada nas almas pouco a pouco, mas só foi efetivada
quando realmente veio do topo, com São Leão IX, com São Gregório Magno em particular. Isso, caros católicos, que Deus age na ordem que Ele mesmo colocou, que Ele mesmo quis para o nosso bem. Portanto, há uma ordem, há um caminho para Deus dar as suas graças e para nós prestarmos a nossa homenagem a Deus, e esse caminho é o sacerdócio católico instituído por nosso Senhor. De tal forma é assim, como diz a Sagrada Escritura, todos os males vêm da corrupção dos sacerdotes. Sacerdotes, claro, que não existem sozinho como fruto isolado na sociedade, mas que vêm das famílias, que vêm da sociedade. Portanto, como sempre insistimos, é um trabalho inteiramente conjunto com a ordem estabelecida por Deus, é evidente, mas em conjunto. Porque o contrário também é verdade. Se todos os males vêm pela corrupção do clero, todo o bem vem também pelos sacerdotes. Toda a graça de Deus passa, de algum modo, pela Igreja, e pela Igreja passa pelos sacerdotes. Jamais devemos procurar fazer uma vida católica sem os sacerdotes, o que seria verdadeiramente impossível. Ou reduzir o sacerdote ao mero distribuidor de sacramento, que ao final das contas não deve se meter em minha vida. Absolutamente não. Está posto o sacerdote para governar, direcionar as almas para Deus. É preciso então procurar favorecer o sacerdócio, rezando em primeiro lugar pelos sacerdotes, dobrando o nosso joelho e procurando santificar-se efetivamente. E voltaremos a isso um pouco mais adiante, nesse favorecimento do sacerdócio. Como dissemos, caros católicos, o bom pastor é aquele que entra pela porta da verdade, pela porta do amor, quer dizer, da caridade. O primeiro dever do sacerdote, como sacerdote, é ensinar a verdade, pregar a verdade. Em todo o tempo, oportuno e inoportuno. E nisso, o bom pastor, em nada, pode querer ser mercenário, querer outra recompensa que não seja o bem das almas e a glória de Deus, porque senão procurará agradar as ovelhas, procurará o elogio, o reconhecimento, procurando dizer aquilo que simplesmente agrada as ovelhas. Não é esse o critério, se agrada ou se desagrada, mas a verdade dita de modo que possa ajudar as ovelhas. O mercenário, portanto, para agradar, para ser bem visto pelas ovelhas e até pelo lobo, cede na doutrina, na moral, na liturgia, na verdade e na caridade, porque não é verdadeiro amor aquele que está na mentira. O bom pastor, em primeiro lugar, prega a verdade divina. E o bom pastor vai até o fim das suas forças, dá a sua própria alma pelas ovelhas, como nos diz Nosso Senhor no Evangelho. Ele sabe que não basta ensinar a verdade para que as ovelhas caminhem bem, mas que é preciso efetivamente conduzi-las, mostrando os erros mais evidentes, mas depois erros mais sutis. A tendência de cada ovelha é encontrar meios, pretextos, justificativas, mais ou menos elaboradas, para fazer o que querem, de algum modo.
para conciliar o velho homem com o novo homem, o mundo e nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e Belial. E ao bom pastor cabe essa vigilância constante, a tendência da nossa natureza ferida pelo pecado original e perdendo a sua força e voltando ao pecado, aos vícios, pouco a pouco, sutilmente. E o bom pastor é aquele que dá o sinal de alerta, agradando ou desagradando, mas preocupado unicamente com a glória de Deus e o bem das almas, o bem das ovelhas. O bom pastor procura favorecer os que estão firmes, porque deve ter cuidado aquele que está de pé para que não caia. Procura fortalecer, incentivar os que vacilam e aqueles que estão com a chama quase fumegando na vida, apenas fumegando na vida espiritual, procura não apagar, mas dando pequenos remédios adequados para que persevere, ao menos no mínimo, para daí ir buscando a santidade e a perfeição. Cabe a ele repetir inúmeras vezes, vendo as questões individuais, as dificuldades individuais e vendo as questões mais gerais, em dados momentos, algumas questões que mais atraem as almas e que as desviam. Poderia ser, por exemplo, a política ou então as diversões excessivas. Vai conduzindo então as ovelhas pela verdade, com a caridade, com amor verdadeiro e também individual por cada um, por cada ovelha. A tentação do pastor, muitas vezes, é de alguma forma eximir-se das suas responsabilidades, de alguma forma desistir. Eu já falei isso e aquilo, agora que cada um se vire, já repeti 1000 vezes, agora não tem mais jeito mesmo. As ovelhas parecem não querer, estavam indo bem, aí parece que de uma hora para outra tudo mudou. Vem um impostor, um sedutor, e aqui uma ideia, e as almas se deixam arrastar. A grande tendência é desistir de algum modo. Esse desistir pode ser deixar de ensinar aquilo que deve ser ensinado em cada circunstância, em cada momento necessário do rebanho, ou passar a ensinar simplesmente por ensinar, para eximir-se de uma obrigação, sem cuidar efetivamente. O bom pastor deve então ter, a partir da verdade e desse amor a Deus e amor às almas, a paciência, um espírito também pacífico. E para isso convém que o pastor lembre-se de que ele mesmo é ovelha diante de Deus, que tem também ele mesmo, e é evidente, as suas dificuldades, os seus defeitos, e que Jesus, o bom pastor, tem essa paciência, essa bondade com ele mesmo. O bom pastor, então, aproveita da sua própria fraqueza para poder agir melhor com as ovelhas. Como nosso Senhor, que conheceu o sofrimento, não conheceu, evidentemente, o pecado, mas conheceu o sofrimento nosso, para poder nos ajudar e para termos mais confiança nele. Assim é também com o pastor, que é o sacerdote. Nosso propósito, caros católicos, é ensinar a verdade até o fim. Procurar conduzir cada alma que chega até nós.
nesse apostolado. E com efeito, somos cada vez mais numerosos. Eu gostaria de pedir, inclusive, que cada um que vai chegando se apresente pessoalmente aos padres, conte um pouco de onde veio, como chegou até aqui, um pouquinho da sua história, de maneira curta, após a Santa Missa, para que conheçamos efetivamente as ovelhas pelo nome e com a sua história pessoal, para que possamos ajudar também a partir disso, ter em nossas orações de maneira mais efetiva. Nosso propósito é ensinar a verdade até o fim, apoiados na graça de Deus, prestar o devido culto a Deus até o fim. Bom pastor que exerce seu ofício, ensinando a verdade, como dizemos, conduzindo o rebanho com caridade, também rezando pelo rebanho, negando-se a si mesmo pelo rebanho. E é preciso então, caros católicos, que tenhamos bons pastores, que cada um de nós procure favorecer o surgimento de bons pastores, quer dizer, as vocações, sem forçar nada absolutamente em nossos jovens ou crianças, não forçar nem de maneira sutil, mas favorecer isso, em primeiro lugar, com a vida de oração em família, com espírito de sacrifício nas famílias, porque, como dissemos, o Padre é o homem que está no meio entre os homens e Deus, está na cruz, é o homem do sacrifício, o sacrifício da missa, mas o sacrifício em sua vida, em sua alma. Que se favoreça o surgimento de bons pastores, o favorecimento de vocações com a vida de oração em família, com espírito de sacrifício nas famílias, com ambiente católico, com a reverência ao sacerdócio católico, com a estima ao sacerdócio católico, com a docilidade aos sacerdotes católicos, concretamente. Uma coisa é mostrar algum erro, infelizmente, em algum sacerdote, algum ensinamento errado, apontar um cuidado que se deve ter por algo escandaloso feito por alguém. Infelizmente, estamos cheios disso no momento presente. Uma coisa é apontar isso com todo o cuidado, com respeito, com a reverência devida e, quando necessário, outra é o espírito de crítica, de insubordinação, de desobediência ou de falta de docilidade aos sacerdotes. Como esperar vocações em ambiente de críticas aos sacerdotes? E não surgindo vocações nas famílias católicas, de onde virão os pastores para apacentar as ovelhas, para apacentar vocês mesmos no futuro, com os sacramentos, com o ensino da verdade, sem nenhum tipo de negociação, com espírito de oração, de sacrifício. Nós esperamos, trabalhamos para isso e procuramos também, claro, ajudar as famílias para isso, para que saiam as vocações sacerdotais, para que saiam bons pastores das famílias, de um ambiente de oração, de um ambiente de sacrifício, de um ambiente de respeito, de reverência, de estima ao sacerdócio católico, sem idealizações de sacerdotes em particular, mas também numa educação que favoreça a castidade, que é o grande flagelo das vocações, aquilo que sufoca as vocações na sua origem, no seu surgimento, os pecados contra a castidade.
Como dissemos no início, todo bem vem por meio do sacerdócio católico, vem pela Igreja e na Igreja pelo sacerdócio católico. É preciso, então, ter isso em mente. Nosso Senhor estabeleceu essa ordem, rezar por nossos sacerdotes para que nós possamos nos santificar e ajudá-los, então, da maneira correta, entrando pela porta da verdade e da caridade, do amor, para com a alma de vocês, sem nem o mínimo aspecto de mercenários, sem buscar nada a não ser a glória de Deus e o bem das almas, nos gastando para isso, tendo a nossa vida voltada para isso. Também, quando nos recolhemos, colocamos limites a certas ações no apostolado para cuidar de nossa alma, da nossa união com Deus, da nossa oração, para poder ajudá-los melhor. E é uma grande alegria poder ser pastor ao lado de nosso Senhor, claro, com nossos defeitos, nossas dificuldades, nossos pecados, nossas falhas. Nós procuramos, sinceramente, caminhar, como quero crer que cada um de vocês, ovelhas, procuram fazer o mesmo diante de Nosso Senhor, o bom pastor, e diante dos bons pastores, bons, porque é o sacerdócio de Nosso Senhor, como procuram fazer diante dos pastores que têm diante de vocês. Temos essa consciência da importância de termos bons pastores, de rezar, de trabalhar no seio da família de maneira sem nenhum tipo de obsessão, de maneira tranquila, mas favorecendo o respeito ao sacerdócio, a vida de oração, a vida de sacrifício, a vida católica, enfim, para que daí venham sacerdotes que possam, pouco a pouco, restaurar tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. É um trabalho longo. E o que procuramos fazer aqui, como a Igreja sempre fez, é a nossa parte minúscula, mínima, praticamente imperceptível, mas é a parte que Deus nos deu e que é uma grande parte para cada um de nós. Para restaurar tudo em Cristo. Famílias católicas, sacerdotes católicos, verdadeiras famílias católicas que buscam, nas suas dificuldades, nos seus sofrimentos, serem famílias verdadeiramente católicas, um ambiente católico em tudo, e sacerdotes que buscam o mesmo. E aí começaremos a restauração de tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.